Pessoal, tudo bem? Estamos na nossa quarta videoaula do nosso curso sobre pensamento computacional. Essa videoaula é sobre a nossa segunda aula em EAD e nós estamos também na segunda aula do módulo que trata somente das atividades de ensino sobre pensamento computacional e a área de linguagens, tá? No conteúdo dessa semana, que é EAD, eu disponibilizei para vocês 4 planos de aula, tá? Que não vai ser necessário eu ter que gravar vídeos individuais montando o cenário de cada uma delas, tá? Porque como os materiais e o que é usado também é mais simples, então dá para sintetizar em um vídeo só. Nos planos de aula dessa semana, o primeiro que eu vou comentar com vocês é sobre a decomposição de desenhos, tá? Nessa atividade de ensino, a nossa habilidade de foco do pensamento computacional vai ser decomposição, porque o aluno ele vai ter que, a partir de um desenho que ele pegou ou que o grupo pegou, tá decompondo esse desenho em pequenas partes até chegar no todo, que é o desenho final, tá? E mesmo que ele tenha que usar essa decomposição, nesse problema aqui na nossa atividade, uma segunda habilidade que ele vai usar até mesmo por conta dessa habilidade de português que está aqui, é justamente a questão do algoritmo, porque ele vai ter que produzir um texto sobre a decomposição desse desenho, em que esse texto ele vai ter que ser um texto instrucional e ter verbos, ter ações em cada passo do que a pessoa deve desenhar naquele momento, naquela decomposição para chegar a formar o desenho final, tá? Então, o objetivo da nossa atividade vai ser isso. Vai ser tanto esse grupo de crianças receberem esses desenhos que vão ser sorteados, tá? Já vou comentar sobre eles, e fazer essa descrição passo a passo, tá? Como também pegar depois um relato passo a passo de outro grupo para tentar redesenhar, refazer esse desenho, certo? Um outro desenho que eles não conhecem. Então, o que vai acontecer? O cenário da minha sala ele vai ser um cenário parecido com esse, em que eu vou ter grupos de alunos e esses grupos vão receber anexos diferentes, que é esse documento de anexo aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse documento de anexo, ele vai mostrar 4 anexos distintos, o mesmo formato, tá? Mas vai mostrar um exemplo básico, que é o mesmo exemplo que está lá no plano de aula, que eu já vou voltar nele. Então, um exemplo básico. E depois, dá o objetivo da atividade, o que eles vão ter que fazer. E em seguida, o desenho do grupo. Então, aqui, o desenho do grupo é o que o grupo, no caso, é o desenho que a equipe vai ter que se basear para escrever as instruções em seguida, certo? Então, o que vai acontecer? Voltando para o nosso cenário. Nesse cenário aqui, cada grupo vai receber um anexo diferente. Então, o anexo 1 é o desenho do ursinho, o anexo 2 é o peixe, o 3 é uma rosquinha e o 4 é uma casa, tá? Se você tiver grupos, independente de ser número par ou ímpar, pense que não há necessidade de você imprimir todos os anexos, os 4, mas você tem que imprimir uma quantidade que, por exemplo, eu tenho 9 grupos na sala, formei 9 grupos. Desses 9, então quer dizer que eu posso imprimir 3 anexos diferentes, 3 cópias de cada um, tá? Então, essa quantidade de cópia e de anexo que você vai imprimir vai variar de acordo com o seu ambiente, certo? Vindo aqui para o desenvolvimento da atividade. Então, primeiro a gente vai começar explicando o que é uma decomposição, qual a importância disso para se resolver problema, fazer algumas analogias simples, tá? Como a questão de você ter algo no, por exemplo, sistema do corpo humano, ou você ter o sistema de uma planta e como que ele pode ser dividido, como que ele pode ser decomposto, tá? E antes de dar as folhinhas para os alunos, você mesmo, o professor,
vai fazer uma decomposição com eles. Então, o desenho que está de exemplo lá no anexo, que é o do passarinho, você pode usar esse ou usar um outro desenho para você seguir de modelo. Então, você vai desenhar, começar a atividade desenhando algo na lousa completo e vai, junto com os alunos, fazer primeiro a decomposição desse desenho. Então, junto com os alunos, você pode tanto desenhar como escrever, mas o foco nesse passo aqui, em que você está ambientando eles na atividade, é justamente o como escrever para que o outro grupo faça ou identifique essa decomposição do desenho, tá? Então, com essa forma, com esse desenho final aqui que nós temos, que é o desenho que você está propondo para a sala, você pode começar só com o desenho e a partir daí falar, pessoal, a partir desse desenho, qual é a primeira forma ou qual a primeira coisa que vocês me recomendariam que eu teria que desenhar aqui para começar a formar esse desenho? Então, daí eles vão começar a discutir com você. Você tem que desenhar um círculo, professora. Então, você vai escrever lá, instrução 1, desenhe um círculo. Instrução 2, desenhe tal coisa. E assim vai, tá? E depois dessa ambientação que os alunos conseguiram previamente montar um conjuntinho de instrução com você na lousa, aí sim você vai distribuir as folhinhas dos anexos. Então, o que vai acontecer nessas folhinhas? No nosso cenário lá, que estava desenhado aqui no plano de aula, nós temos 4 grupos, perdão. Aí, nesses 4 grupos, cada grupo está recebendo um desenho distinto, tá? Então, nesse meu exemplo, um grupinho recebeu do urso e outro grupinho recebeu do peixe. Para eu poder contextualizar para vocês essa parte, eu imprimi todos esses anexos, tá? Que é o que está aqui na folhinha de vocês, ó. Todos eles eu imprimi. Eu dobrei todos eles, igual tá aqui, tá? Para eu não saber mesmo, não só eu como a outra pessoa, não saber quais eram os desenhos, tá? E com esses papeizinhos dobrados aqui, que são esses anexos, eu peguei um e levei para uma segunda pessoa sortear um também. E expliquei resumidamente a atividade para a pessoa. E o que aconteceu? Eu escrevi o meu algoritmo, tá? Eu escrevi a minha decomposição e a pessoa também escreveu a dela. Depois que nós escrevemos, nós vamos realizar, cada grupo escreveu a sua decomposição aqui. Depois disso, a gente vai para o passo 4 aqui da nossa atividade, que é fazer a troca dessas decomposições, dessas instruções. Então, nessa troca, além de você fazer com que cada equipe faça a decomposição por texto, por instruções, o segundo momento é fazer com que os grupos troquem essas instruções e tentem refazer o desenho do outro grupo, sorteado pelo outro grupo, tá? Que foi o que eu fiz. Então, o meu caso, o que aconteceu? Eu sorteei a folhinha do anexo do ursinho, que eu até digitalizei e estou mostrando no vídeo aqui para vocês. Então, o que eu escolhi, o que eu consegui na hora do sorteio foi o urso. E aqui eu coloquei um pouquinho dos meus passos, lembrando que o meu ainda ficou no verso da folha. Não deu tudo aqui na digitalização. Bom, escrevi aqui a decomposição para instruir a outra equipe de como reproduzir o meu desenho, tá? A partir disso, uma outra pessoa escolheu um outro desenho, que eu não sei qual é até o momento, tá? E fez um passo a passo aqui para mim. Deixa eu colocar aí no vídeo para vocês, ó. Tá mostrando aí na câmerazinha. A pessoa fez um passo a passo aqui para mim também. Lembrando que na folhinha de vocês tem uma área de recorte, tá? Que é justamente nesse ponto que as crianças vão ter que recortar quando terminarem o desenho para repassar este algoritmo, este passo a passo para outro grupo. Elemento importante na hora dessa troca. Não pode
um grupo que pegou o grupo do ursinho receber uma decomposição que é do mesmo desenho, tá? Então, por isso que vocês têm que ficar alertas à quantidade de grupos que vocês têm na sala e quantidade de anexos que vocês estão usando, tá? Então, o que aconteceu? Para iniciar essa segunda parte, nós fizemos essa troca, eu e mais uma pessoa, e com a troca eu pedi para a pessoa, olha, agora você vai tentar redesenhar o que eu pedi nas instruções, o que eu pedi na decomposição. O desenho dessa segunda pessoa, que é o desenho que eu sorteei, ficou desse jeito, certo? Então, assim, depois que eu vi o desenho, aí que eu fui entender. Eu falei, nossa, eu ainda escrevi até meio que detalhado meu, mas tem algumas coisas que ainda ficou falhando, tá? Então, como a questão do olho, a questão da orelha, mas chegou próximo, certo? É um desenho que chegou bem próximo. Então, esse daqui foi o que a pessoa que recebeu o meu algoritmo, né? A minha decomposição, o que ela conseguiu fazer. E agora eu vou tentar desenhar o da pessoa, certo? Então, para desenhar o da pessoa, eu vou ler aqui rapidinho para vocês e tentar desenhar, tá? Então, o primeiro passo, a pessoa me diz assim, ó. Primeiro desenhe uma elipse com um eixo maior na horizontal. Acredito eu que eixo maior, então a gente vai trabalhar com uma elipse assim, né? Ela vai ser esticada para o lado. Eu acho que vai ser algo assim, ó. Vou desenhar aqui agora. Eu acho que esse seria o primeiro passo, tá? Eu vou até forçar minha caneta porque não tá dando para enxergar. Acredito que seria isso. Tá. Aí ele me fala o seguinte depois. Depois, desenhe outra elipse no segundo terço da metade superior da elipse maior. Nossa, tem bastante descrição. Então, de novo, desenhe outra elipse no segundo terço, tá? Segundo terço da metade superior. Então, eu imagino que quando ele descreveu, ele deve estar pensando algo mais ou menos assim, né? Fazer uma linha bem leve só para ilustrar. Aqui no meio eu fiz uma linha bem leve. Então, se ele está falando a parte superior, eu acho que ele deve estar querendo uma elipse por aqui, tá? Vamos ver. Isso. Outra elipse no segundo terço da metade superior da elipse maior. Tá. Então, eu acho que ele vai querer isso aqui, ó. Acho que é isso aqui. Tá? Aí, continuando aqui, o algoritmo, a decomposição dele está bem breve aqui, não vou demorar. Faça pequenas barras ao redor da elipse menor, de modo que fique entre o limite da maior. Acho que é isso que eu entendi. Faça pequenas barras ao redor da elipse menor, tá? Ao redor da elipse menor, que é a segunda que eu desenhei agora, de modo que fique entre o limite da maior. Ah, tá. Então, quer dizer que não pode passar da maior. Da menor, perdão. Passar aqui, né? Acredito eu que esse novo desenho, vou ter que fazer essas barras aqui em cima e não pode passar desse traço aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até ampliar um pouquinho o vídeo, que fica mais fácil de eu mostrar para vocês nesse momento do filme aqui, tá? Então, barra, ele não fala como que tem que desenhar, então, eu acho que deve ser isso aqui. Deixa eu ver. Barra. Tá saindo quase que quadrado, meu. Deixa eu esticar essas barras aqui. Tô fazendo as barras, né? Acho que é isso que ele queria. Ó. Tô fazendo as barras.
Lembrando que eu não sei qual é o desenho que a pessoa pegou. Não sei qual que é o desenho que a pessoa sorteou. Que é outra coisa importante de vocês acentuarem na atividade, tá? Que as crianças, elas não podem falar para os outros grupos qual desenho elas sortearam, tá? É justamente por esse segundo momento que é a troca dessa decomposição. Porque senão não vai ter graça, tá? Então, não pode falar para uma equipe para outra que desenho pegou. Bom, fiz algumas barras aqui. Aí, ele tá falando assim, depois feche de ponta a ponta com linhas onduladas na metade da metade inferior da equipe da elipse maior. Nossa. Depois feche de ponta a ponta com linhas onduladas, ok? Tipo ondinha, né? Na metade da metade inferior da elipse maior. Mas daí, se for na elipse maior, vai ser aqui, né? Não, perdão. Vai ser aqui. Vai ser de baixo. Tá, então vou fazer de baixo. Então, ondulada. Mas apesar que ele já está conectado aqui, né? O meu desenho saiu isso aqui. Não, ou o algoritmo está faltando alguma coisa, eu não fui capaz de abstrair, tá? Bom, digamos que os meus alunos lá na atividade, eles terminaram de fazer a prática, tá? Os grupos encerraram. Aí, a hora que eu vou constar esse desenho nos anexos, eu vou conferir agora nos anexos quem que pode estar chegando próximo desse desenho aqui. Que, particularmente, eu mesma que montei, eu não lembro. Eu não lembro o que chega próximo disso aqui. Ah, tá. É uma rosquinha. Entendi. Era uma rosquinha. Provavelmente o que ele sorteou devia ser a rosquinha. Deixa eu conferir aqui nos que estão dobrados na minha mão. O que tem na minha mão ainda era a casinha. Ó, a casinha estava dobrada aqui ainda. E deixa eu ver o outro aqui. Eu acho que era a rosquinha. E eu tinha o peixe na minha mão, tá? Era isso aí. Então, também é uma atividade legal de vocês trabalharem a questão de construção de texto, construção descritiva das coisas, organização e decomposição desse problema e assim por diante, tá? Então, basicamente, a primeira atividade desplugada seria essa que nós temos aqui para essa semana. Duas sugestões que eu coloquei aqui, que essa atividade, como ela se baseou numa atividade original do Code.org, eu coloquei o link que dá acesso direto ao vídeo da atividade original do Code.org, tá? Esse link, ele trata de uma atividade parecida com essa de desenho, só que ele foca na decomposição mais no sentido de identificar padrão, tá? Então, essa identificação de padrão, eles trabalham não no intuito da criança ter que desenhar do zero, mas de montar a imagem por meio de transparências. Também é bem legal de seguir essa ideia aqui. E também outra sugestão é você tentar aplicar outros desenhos, mas sempre seguindo a ideia de figuras geométricas simples, tá? Bom, indo agora para a nossa segunda atividade. A nossa segunda atividade, ela também é de português e com foco agora em formato plugado. Ela vai ser formato plugado com característica de estratégia de objeto de aprendizagem digital, tá? Nesse objeto de aprendizagem digital que a gente vai estar usando nessa atividade, o que essa atividade vai contemplar para nós? A ideia da habilidade que eu vou estar usando é, novamente, o fato do reconhecimento de padrões, e na habilidade do componente
vão ser ler palavras e pequenos textos apoiando-se em pistas gráficas e semânticas, tá? Essa ideia de se apoiar em pista gráfica e semântica para essa atividade, por que ela foi encaixada aqui? Uma temática que nós vamos usar para essa atividade é a ideia de você ilustrar o que é um código Morse, tá? O código Morse, eu vou descer um pouquinho, ou melhor, já falo daqui a pouco dele, tá? Mas o código Morse era uma técnica de comunicação que era usada bem antigamente e a gente vai usar esse tema como enredo, tá, da atividade. E o nosso objetivo vai ser reconhecer e decodificar palavras por meio do mecanismo de comunicação de código Morse, tá? Os materiais que vão ter que ser usados, como eu estou numa atividade plugada, essa daqui necessariamente, além do objeto de aprendizagem, para ser usado, para ser projetado na tela, para você pelo menos explicar primeiro a atividade, é preciso também que essa atividade seja efetuada em um laboratório de informática, tá? Então, no laboratório de informática, a gente imaginou para essa atividade você ter duplas de alunos, tá? E além dessas duplas de alunos, vocês também vão ter os anexos disponíveis para essa atividade, que vão fazer parte do ambiente, do cenário da atividade de vocês, tá? Nesses anexos, o que eu vou ter nesses anexos que vão fazer parte do nosso ambiente? Eu vou abrir os anexos primeiro para a gente dar uma olhadinha. Eu vou ter nesses anexos, que eu vou ampliar também um pouquinho o meu vídeo. A primeira página dele, eu vou ter cartões de codificação, que ele já vai estar com as linhas aqui. A linha do meio, não sei por que não apareceu, mas tem um recorte aqui no meio, tá? Em que vocês vão ter cartõezinhos iguais a esses aqui, ó, tá? Que vai ser basicamente um alfabeto em código Morse, tá? Vai ser o padrãozinho respectivo de cada letra em código Morse. É o anexo 1. No anexo 2, vocês vão ter palavras que vocês vão ter que imprimir, recortar todas elas, e esses cartõezinhos, vocês podem deixar eles abertos ou dobradinho, né? Eles vão ficar exclusivamente na mesa do professor na hora da atividade. Eles têm que ficar espalhados na mesa do professor, tá? Ficando espalhado na mesa do professor, vocês vão ter cartõezinhos pequenininhos assim, ó, tá? Igual tá aparecendo aqui. Então, esses cartõezinhos pequenininhos, que é o mesmo dos anexos aqui, tem palavrinhas simples, tá? Bem breves. Então, colar, sapato, tiara, anel, etc. E o nosso terceiro anexo são cartões que exclusivamente vão ficar na mão do docente enquanto a atividade está sendo conduzida, tá? Estiver sendo conduzida. Esses cartõezinhos são cartõezinhos de pontos, tá? Então, isso só vai ficar na mão do docente e a palavra vai ficar na mesa do professor. Tudo isso impresso. Ah, e lembrando, outro fator também que vai influenciar no nosso cenário, que eu vou explicar lá na imagem. Esses cartões que são do alfabeto, cada dupla vai receber um cartão desse aqui, tá? Cada dupla de alunos recebe um, certo? Então, voltando lá no desenho do nosso cenário da atividade. No cenário aqui da nossa atividade, eu vou ter aqui no cenário da nossa atividade esse ambiente aqui que tem exatamente essa disposição dos anexos que eu comentei. Então, esse cartãozinho vai ficar com cada dupla, que é o que está mostrando na imagem. Vou ter depois a questão da data show, a lousa, para projetar inicialmente o objeto de aprendizagem, que é esse link aqui do Scratch, que nós vamos usar, um objeto do site do Scratch. E aqui na mesa do professor, os cartõezinhos das palavras, tá? E os cartõezinhos que estão na mão do docente é o cartãozinho de ponto, certo? Então, esse vai ser a nossa disposição
Lembrando que os meus alunos nas máquinas vão ter que estar em duplas. Aqui precisa ser em dupla, tá? Bom, indo agora para a nossa atividade, como que ela vai ser conduzida? No primeiro momento, a primeira ação que eu vou ter que fazer é projetar esse objeto de aprendizagem na tela, que vai estar aberto nesse link aqui do Scratch, tá? É esse link aqui que eu já vou abrir ele com vocês. E esse link que também está disponível lá no plano de aula, depois que vocês abrirem ele, antes de vocês começarem a conduzir a atividade com base no objeto, vocês podem contextualizar um pouquinho o que é esse código Morse e para que ele servia, qual era o funcionamento dele. Em que, basicamente, em meados assim, de Segunda Guerra Mundial e etc., era um mecanismo usado tanto o pessoal que combatia na guerra, etc., militares, como também o correio. E o dispositivo que era usado para esse código Morse era o telégrafo, que é essa figurinha que está aqui do lado, tá? E como que isso funcionava? Sempre quando você queria transmitir uma mensagem para outra pessoa, essa mensagem era transmitida a partir de sons. Então, a combinação de bips curtos e bips longos me caracterizam uma letra, um caractere em específico, tá? Então, a partir disso, você pode começar a ilustrar como que isso seria no nosso objeto de aprendizagem, que a gente vai usar na atividade, que é o objeto do Scratch aqui. Como que isso seria na nossa atividade? Bom, se eu iniciasse aqui o nosso programinha aqui do Scratch, basicamente, como que é o funcionamento dele? Eu posso mexer com o mouse ou mexer com a barra de espaço do teclado. Eu acho mais prático mexer com o espaço. Bom, então, baseado no cartão que as equipes possuem, que é esse cartão aqui de alfabeto, você pode começar com eles pedindo, eu quero digitar a primeira letra do meu nome. A primeira letra do meu nome é o S, tá? Esse S para eu digitar, no alfabeto Morse, ele é representado por 3 bips curtos, que são caracterizados por pontos, tá? 3 pontos. Então, esses 3 pontos, se eu fosse representar o S aqui, eu teria que apertar 1, 2, 3. Já apertei errado. Já apertei errado. Já apertei com atraso, digamos assim. Vocês perceberam que ele já saiu um I e já saiu um E. Então, eu vou recomeçar essa letra aqui. Eu vou zerar aqui meu objeto e vou começar de novo. Eu vou ampliar um pouquinho o cenário dele. Aí, agora fica mais claro da gente enxergar. E vou ampliar um pouquinho eu também. Então, o que vai acontecer? Aqui nesse contexto, eu habilitei de novo o meu joguinho. Então, eu vou ter que dar 3 vezes a tecla de espaço sem dar folga de intervalo, tá? Para tentar gerar o S. Então, aí 3 vezes. Tem que ter concentração. Certo? Aí, o que vai acontecer? No meu alfabeto aqui ainda, se eu fosse montar o SU, apenas montar as 2 primeiras letras do meu nome, o U, ele vai ser representado por ponto, ponto, traço. Então, o ponto, ponto, traço é bip curto, bip longo. Para fazer o bip longo aqui no objeto, eu tenho que segurar por um pouco mais de tempo a tecla de espaço, tá? Então, a minha sequência vai ser fazer essas 3 coisas, não dando muito intervalo de tempo, porque senão ele já vai reconhecer outro caractere, tá? Então, ponto, ponto, traço. Então, vou fazer aqui, ó. Aí, deu certo, tá? Então, assim, num primeiro momento, se você quiser, como você vai estar ambientando eles primeiro na atividade, não é necessário você fazer um caractere específico ou um nome específico. Mas é bom vocês brincarem primeiro com alguns caracteres, tá? Então, se eu apertar só o espaço uma vez aqui, por exemplo, olha lá, eu apertei, posso fazer com o mouse, né? Então, eu apertei ponto uma vez só, ele me deu E. Se eu segurar,
ele vai me dar o T, certo? Se eu segurar 2 vezes, vai me dar o M, e assim vai, tá? Ele vai ter combinações de, no máximo, 4 bips, tá? Para representar o alfabeto, é no máximo 4 bips aqui no nosso alfabeto, e esses bips sempre tendo variações entre bip curto e bip longo, tá? Uma outra coisa interessante, provavelmente no vídeo vocês não vão ouvir, vocês só vão ouvir a hora que abrirem esse objeto de aprendizagem de fato. Toda vez que você aperta aqui no espaço para pôr um novo caractere na tela, ele vai mostrar, ele vai fazer o som do bip. Então, se você aperta ponto, só o ponto, ele vai fazer um bip bem curtinho. E a hora que você segura, ele vai fazer um som longo, tá? Então, isso também é bem legal de você trabalhar aí com os alunos, tá? Bom, fiz a minha ambientação na atividade e agora eu vou começar a minha gincana de fato lá na sala de aula, tá? Eu digo gincana porque, assim, ele vai usar a estratégia de objeto de aprendizagem digital, mas ele vai ter característica também de gamificação essa atividade, tá? Então, o que vai acontecer? Vou retornar lá no meu plano de aula e no meu plano de aula ele vai me dizer o seguinte, que depois que eu ambientei os alunos a escrever alguns caracteres ou escrever uma palavrinha, falei como que funciona o código Morse, primeira coisa, todas as equipes, todas as duplas que estão em cada computador, vai ter um tempo de 5 minutos, um tempo total de 5 minutos, para que todas as duplas escrevam o maior número possível de palavras sorteadas desses cartõezinhos aqui, tá? Então, resumindo, vence a equipe que em 5 minutos fizer o maior número de palavras corretamente por meio de padrões em código Morse, tá? Então, como que vai acontecer isso dentro da sala de aula? Dentro desses 5 minutos, você vai ter em todas as equipes sempre 2 alunos. Um aluno é responsável por ficar somente com esse cartão. E esse cartão do alfabeto indica que ele só vai ficar na máquina, na carteira do computador. Ele não pode sair de lá, tá? Ele fica lá na mesa. Eu vou ter um segundo aluno dessa minha equipe que ele vai ser responsável por sair da mesa dele, da equipe, ir até a mesa do professor e pegar uma palavrinha que vai estar lá na mesa, tá? Então, o meu aluno foi lá, pegou essa palavrinha. A palavra que eu tenho aqui é capa. Só que este aluno que pegou a palavra, ele só sabe a palavra. E apenas o colega dele, que tem acesso ao cartão do alfabeto, apenas ele sabe qual é a sequência para cada caractere da palavra sorteada, certo? Então, vai acontecer exatamente essa troca que está aqui na ilustração. A minha personagem aqui que pegou essa palavrinha, ela vai falar para a colega dela, olha, a minha primeira letra é o C. Então, a colega do lado, que está com o alfabeto, vai retornar para ela. Então, você tem que digitar aí, traço, ponto, traço, ponto. Essa sequência que você vai ter que fazer. Então, eu vou voltar lá no meu Scratch, vou ampliar ele aqui, novamente, vou zerar ele e vou começar ele aqui de novo. Então, a minha colega me retornou dizendo que a sequência do C diante do alfabeto é traço, ponto, traço, ponto. Então, vou tentar fazer isso aqui. Vamos lá. Ah, consegui. Então, traço, ponto, traço, ponto. Aí depois, eu que sou a pessoa que estou no computador, que estou digitando, eu vou falar para ela, olha, eu preciso da letra A. Então, o outro colega que está do lado do alfabeto vai falar, olha, o A você tem que fazer ponto, traço. Só isso. Então, eu que estou com a palavra, que estou no computador, vou voltar aqui. E assim vai, certo? Até eles conseguirem montar a palavrinha do cartão. Não conseguiu montar a palavra, deu errado algum caractere, eles vão ter que começar de novo. Eles vão
encerrar aqui a aplicação, clica no vermelhinho ou na bandeira verde e inicia de novo. Tem que começar toda a palavra. Por quê? Porque para eles ganharem a pontuação, que é o que fala aqui no prosseguimento da nossa atividade, no passo 4, para eles ganharem a pontuação daquela palavra feita corretamente, eles vão ter que chamar o professor, falar, professor, vem ver aqui, eu consegui digitar certo com a minha dupla, tá? E nisso, o professor vai verificar se está ok, se está certo, igual do cartão. Estando certo, o professor vai dar um cartão de ponto, que só este cartão está na mão do docente, tá? Então, o docente vai dar um cartãozinho de ponto, vai falar, então, sua equipe já tem mais um ponto. E este processo vai sendo refeito várias e várias vezes até acabar os 5 minutos da dinâmica, tá? Então, até acabar os 5 minutos da dinâmica, a gente vai fazendo esse processo. Uma coisa interessante de pontuar aqui. Primeiro, não necessariamente em todas essas repetições que o aluno vai ter que voltar lá, pegar uma palavra nova e fazer essa troca com o colega, não é necessário que sempre o aluno que saia para pegar a palavra e que vai ficar no computador para digitar o padrão, que tenha que ser sempre o mesmo aluno. Orientem para que isso fique combinado entre as duplas, para que cada um fique uma vez para ir lá, buscar a palavra e retornar para o computador, certo? E daí, para encerrar a atividade, ao final dos 5 minutos, o professor vai ter que contar os pontos, né? Ou pede para as próprias duplas contabilizarem e ver quem conseguiu o maior número de cartões de ponto. Quem conseguiu o maior número de cartões de ponto vence a dinâmica, tá? Então, assim, essa atividade, ela trabalha a questão de padrão também, é um pouquinho diferente das que a gente viu na que era de representação de imagem, que a gente viu na semana passada, mas o legal é que ela tem bem cara de gamificação, porque vai trabalhar com ponto, vai trabalhar um pouquinho a ideia de disputa, então é para deixar algo mais rápido, tá? É para não ficar, às vezes, tão pacata a atividade, para ter um pouco mais de graça, tá? Uma coisa que eu deixei como sugestão é que, se caso você tiver exatamente um ambiente igual esse, em que você vai projetar esse objeto de aprendizagem e ambientar eles primeiro, brincar com eles antes da atividade, você pode também projetar durante a dinâmica, quando eles já estiverem tentando fazer as palavras lá com as suas duplas, projetar um cronômetro na tela, no Data Show, tá? Então, também eu deixei um link aqui de um outro objeto que está lá no Scratch, que vocês podem projetar na tela e ele vai contabilizando aí minutos e segundos, tá? Bom, terceira atividade. Para a nossa terceira atividade, nós vamos trabalhar também em formato plugado e essa daqui também vai seguir a ideia de língua portuguesa, tá? Então, a primeira foi artes, a segunda língua portuguesa e essa daqui também língua portuguesa em formato plugado. Essa daqui em particular, ela vai ser um formato plugado, que ela vai trabalhar algoritmo por conta do que a criança vai ter que desenvolver na parte plugada em laboratório, mas o que foi separado aqui para essa atividade dá perfeitamente para levar crianças menores em laboratório de primeiro, segundo aninho mesmo, para estar fazendo isso em sala de aula. Por quê? Porque a habilidade que está sendo relacionada aqui é justamente uma habilidade de língua portuguesa do primeiro aninho. Então, é para criancinha bem pequenininha, tá? Só que não se assustem do que a gente está indicando aqui como atividade ser complexo. Eu vou abrir ele para vocês vão ver que é bem simples, tá? Mesmo eu tendo isso aqui como propósito principal da minha atividade, que é, na verdade, a criança identificar letras e, a partir dessas letras, nomeá-las. É isso que eu quero. Eu quero que a criança dê nome a essas letras do alfabeto, tá? Só que eu quero deixar isso mais envolvente. Eu quero deixar isso de uma forma que ela consiga
ter algum raciocínio, pensar em alguma outra coisa além de apenas dar nome a essas letras, certo? Então, para esse contexto de atividade, elas não vão só ter que dar nome a essas letras na segunda etapa da atividade, mas a primeira etapa é construir algoritmos curtos para fazer um determinado personagem, que aqui vai ser a nossa abelha, capturar todas as letras que mostram na tela para a criança, tá? Então, o que vai acontecer aqui nessa atividade? Vocês vão ter um cenário parecido com o cenário básico de laboratório, tá? E nesse cenário básico, o que vai precisar aqui? Vocês vão ter as crianças expostas em dupla, não tem problema ficar em dupla no laboratório. E vocês vão usar exatamente essa fase do code.org que está aqui no link disponível, tá? Esse link disponível vai fazer com que as crianças acessem essa pagininha que eu vou mostrar agora, tá? Então, nessa página, primeira coisa, logo que você entrar, ele vai mostrar primeiro uma tela de um vídeo de introdução. Nesse vídeo de introdução, na verdade, ele é só uma prévia para contextualizar a criança no que ela tem que fazer, tá? Então, você pode escolher se você quer mostrar pelo vídeo ou se você mesma quer explicar fazendo a primeira liçãozinha com eles, tá? Um detalhe aqui também, logo que o vídeo abre, geralmente ele não abre no nosso idioma, tá? Então, é interessante vir aqui em legendas, tá? Deixar habilitado legenda, vem em detalhes que é a configuração, e na configuração selecionar a legenda e selecionar para qual idioma você quer que ele traduza, que no nosso caso é o português, tá? No meu ele já está aqui para traduzir para o português, certo? E se eu quisesse rodar o vídeo, eu ia começar a rodar aqui e ele ia começar a executar para mim, certo? Então, eu vou fechar o vídeo. Depois que eu fechei, por enquanto, essa nossa tela, infelizmente, ele ainda não mostra atividade com as letras aqui do nosso ambiente em português, tá? Porque, assim, na verdade, se fosse em português, eu poderia trabalhar não só o nome da letra, mas a formação de palavras, tá? Então, até o momento, como ele ainda trabalha no inglês, o nosso foco vai ser capturar letrinhas, tá? Para capturar letrinha, eu não sei porque aqui agora no meu módulo, o site ele está mostrando em inglês o restante, mas o restante aqui ele mostra tudo em português, tá? É só habilitar o tradutor aí, ele vai mostrar tudo em português. Então, o que vai acontecer? Ele está me falando que o objetivo da abelhinha é mover a abelhinha para que ela pegue todas as letras que ele está mostrando aqui embaixo para mim, ó. As minhas letras são E, A, S, T. Então, eu tenho que fazer alguma coisa aqui nesses bloquinhos para que a minha abelha passe por cima dessas letras, tá? Então, o que eu vou fazer? Nesse momento da atividade, como é a primeira vez que as crianças vão estar vendo isso, etc., como eu vou começar a conduzir isso com elas, eu posso explicar primeiro, novamente, o que é um algoritmo, coisas do cotidiano, exemplos, e daí entrar em como eu faço um algoritmo aqui dentro, encaixando pecinha, tá? Então, a primeira coisa aqui na nossa atividade, para montar o algoritmo, eu vou me basear sempre na direção que eu quero que essa abelha ande. Então, eu quero que essa abelha ande só para o lado direito, tendo em vista, aqui para frente, né? Tendo em vista que esse lado direito aqui, ó, é o lado que ela está olhando já, certo? Então, é esse lado que eu quero que ela ande. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero pegar as 4 letrinhas. Então, eu vou arrastar aqui dentro 4 vezes a setinha, ó. Tem que ter 4 setas aqui, certo? Tem essas 4 setas. Eu vou só puxar um pouquinho o meu vídeo aqui, certo? E eu vou dar um executar, tá? Que tá aqui embaixo. Dou esse executar, ó, a abelhinha vai começar a andar, certo? Se vocês trabalharem também em laboratório ou a hora que vocês forem acessar em casa, vocês vão ver que
todas essas ações vão ter sons, tá? Então, depois que a criança monta o algoritmo e dá um executar, vai fazer o sonzinho da abelhinha andando em cada quadradinho. A hora que ela acerta, que é esse caso que mostra o barulhinho de acerto, o barulhinho de erro, tá? E aí, você continua para ir para a próxima lição. Só que antes de ir para a próxima lição, digamos que você já tenha ambientado o pessoal, né, os alunos, e você fez a primeira liçãozinha com eles para eles aprenderem a ideia do que eles vão ter que fazer aqui. Eu vou para a próxima fase, e nessa próxima fase, o que vai acontecer? Nessa próxima fase, eu vou ter que montar novamente mais um algoritmo. Só que dessa vez, como eu já vou estar conduzindo a prática com eles, tem um outro detalhe que na nossa dinâmica vai ser solicitado. Que vai ser o quê? Aqui na nossa dinâmica, como eu quero que a criança ela faça depois essa nomeação de caracteres, letrinhas que ela está pegando na tela, o professor, quando for para o laboratório, vai ter disponível cópias do anexo 1 e 2, tá? Esse anexo 1 e 2 vão ter que... é uma folha que pode ser impressa como frente e verso, tá? Então, todos os alunos, cada um vai receber o anexo 1 e 2. Mesmo que cada dupla de alunos sentem em um computador nessa atividade, cada aluno recebe sua folhinha, tá? E o que vai acontecer? Cada vez que eles passam por uma fase em que eles capturaram as letrinhas que estavam sendo pedidas nessa fase, nessa liçãozinha, eles vão ter que anotar no anexo deles as letrinhas que eles pegaram, tá? E como que vai estar esse anexo? Esse anexo ele está montado da seguinte forma, ó. Ele está montadinho desse jeito aqui para nós, certo? Então tem uma explicação bem simples aqui, bem rápida. E lição 1, letras encontradas. Então ele vai escrever aqui. Lição 2, letras encontradas. Então, no primeiro momento, eles vão apenas em laboratório tentar montar esses algoritmos, que é a parte mais lúdica da brincadeira, para fazer a abelhinha chegar e pegar todas as letrinhas. E o segundo momento vai ser, de fato, trabalhar aquela habilidade da BNCC, que é nomear cada letrinha, dar o nome de cada uma delas, certo? Então, se eu fosse continuar a minha atividade no code.org, para encerrar todas as fases, tá? Lembrando que, outro detalhe importante, quando eu digo lição, tá? Lição são os números que aparecem aqui em cima para mim, ó. Lição 2, que é que eu estou agora, 3, 4, 5, 6. Essa daqui, ó, vai até a 12, tá? E quando eu digo fase, é esse conjunto inteiro aqui. Esse conjunto de 12 lições me dá uma fase, que é o link que nós estamos trabalhando. E no anexo de vocês já perceberam que nesse anexo, ele está mostrando para a gente lição 2, 3, 4, ele vai ter 12 lições, tá? Então, com essas 12 lições, cada conjunto de letrinhas que eles pegam em uma fase, em uma lição, eles vão escrever aqui em cada local, certo? Bom, vou fazer mais uns 2 algoritmos aqui para vocês verem. Dessa vez, minha abelhinha já está posicionada nesse local aqui da tela e ela precisa pegar as letras S, O, U, T, H, ok? Então, como eu já sei fazer, eu vou vir rapidinho, mas com certeza as crianças podem ser que elas não localizem no primeiro momento as letrinhas, então elas com certeza podem pôr outros passos aqui dentro, tá? Como eu tenho 5 letras, vou precisar pegar 5 setinhas para baixo. E vou dar um executar. Aí a minha abelhinha vai passar aqui na tela e vai pegar as letrinhas. Tá? Vou fazer só mais uma para vocês verem. Continue. E depois, o restante da brincadeira, vocês podem
fazer aí enquanto vocês acessam o link da atividade que vai estar disponível, tá? Aí essa outra, ó, ele já pede para pegar essa ordem de caracteres, W, E, S, T. Então, eu vou prosseguir aqui do lado, ó. Que a posição da minha abelha está virada para a esquerda agora. Então, vou dar 4 passos aqui, vou dar um executar e vou fazer ela pegar. Aí. E vai embora aí as lições. Vai ser sempre nessa ideia, tá? Bom, enquanto os meus alunos estão passando por cada lição, logo ao término de uma lição, por exemplo, terminei aqui essa lição, meus caracteres, minhas letras foram essas. Então, a criança vai ter que ir lá no papelzinho que está impresso, que foi entregue para ela, vir aqui no meu caso, lição 3, e marcar as letras aqui, certo? No segundo momento, depois que grande parte da sala concluir e pegar todas as letrinhas e tal, um segundo momento pode ser ou mesmo em laboratório, ou melhor ainda, retornar para a sala de aula e fazer com que cada aluninho consiga nomear as letrinhas, consiga identificar o que ele capturou aí nesse joguinho, certo? Essa atividade eu coloquei como sugestão. Se você for transformar ela somente em atividade desplugada, você pode trabalhar com uma ideia de uma matriz que tenha algo semelhante a um caça-palavras. Então, ter uma matriz com 10 por 10 de posição, por exemplo, e ter várias letrinhas que possam ser capturadas, como também você pode ter um enfoque diferente para esse mesmo formato, que é o formato plugado, dando o enfoque real dela, que são com palavras baseadas na língua inglesa, tá? Eu não quis focar no inglês aqui, porque o nosso curso vai estar focando em Fundamental 1. Mas, se eu quisesse trabalhar isso com o 6º ano, por exemplo, eu poderia levar eles em laboratório, fazer com que eles capturassem as palavras e, num segundo momento, ao invés de pedir para eles nomearem cada caractere, porque eles já vão estar compreendendo que, na verdade, isso daqui são palavras em língua inglesa, eu posso pedir para eles buscarem no dicionário o que são essas palavras, tá? É uma outra forma também de você estar trabalhando o mesmo formato de atividade, certo? Então, indo agora para a nossa 4ª e última atividade da nossa semana. A 4ª atividade de ensino, nós vamos tratar sobre o componente curricular de artes, com foco também em uma atividade plugada. Nessa atividade plugada, o legal dela é que, apesar dela ser em laboratório, a ideia é que a gente trabalhe com a habilidade de abstração. Então, aqui na habilidade de abstração, o que vai ser? Vai ser no sentido da criança conseguir capturar aquilo que é essencial em um determinado problema, ou em um determinado contexto, para poder resolver aquilo ou manipular esse problema, tá? E daí o que vai acontecer? Essa sintetização de conseguir pegar o que é importante e o que não vai ser principal aqui na nossa atividade de ensino. Porque o que vai acontecer? A habilidade que a gente vai estar trabalhando em artes é uma das habilidades que ele pede para ser explorado no Fundamental 1 inteiro, que é a questão da criança poder explorar diferentes tecnologias e meios digitais para o processo de criação artística. Então, vai ser muito interessante essa nossa atividade. Porque daí o que vai acontecer? Como ele está tratando de processo de criação e a gente quer falar de abstração, o foco da nossa atividade aqui vai ser que dentro de um conto, dentro de uma história, uma narrativa que você vai contar para o aluno, essa narrativa, depois que eles só ouviram a história, eles vão para o laboratório para tentar sintetizar, te contar a história visualmente em um storyboard, que vai ser basicamente uma história em quadrinho, em apenas 6 quadros. Então, você vai ter que contar uma história, mesmo que, por exemplo, nos nossos anexos, que eu vou mostrar para vocês, são
contos simples, que é Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, só que os 2 contos têm 2 páginas, então ele tem bastante detalhezinho para ver se a criança ela vai de fato abstrair os momentos chaves da história, que é o que de fato vai importar para a atividade, né, nesse processo de criação. Então, como eu estava comentando com vocês, o cenário da atividade vão ser 2 momentos, né? Onde no primeiro momento você pode reunir os alunos num formato de arco ou meia-lua na sala para estar contando a história, e o segundo momento é quando vocês iriam para o laboratório, no caso, para o laboratório de informática, para desenvolver essa história nesses 6 quadros. E para essa atividade, a gente está recomendando para vocês 2 plataformas que podem ajudar nesse processo de criação desses storyboards ou dessas histórias em quadrinho, tá? O que vai acontecer? Aqui nós temos essas 2 ferramentas, uma delas esse primeiro link que está aqui, é esse site aqui que eu estou abrindo para vocês. E esse site, ele é específico para montar histórias em quadrinho, tá? Até para quem desenvolve jogos e tal, acaba sendo bastante utilizada no sentido de criação, de você ter que contar a história antes, em pequenos quadros, em pequenas imagens, para depois desenvolver um jogo. Então, no nosso caso, em que o aluno vai ouvir a história e depois vai ter que remontar, vai ter que criar uma história em quadrinhos sobre isso, se vocês forem usar essa ferramenta, eu vou abrir ela bem rapidinho, tá? Então, vou entrar aqui, vou criar uma nova história. Como eu já estou logada, ele não vai pedir meu login, tá? Vou vir direto aqui em criar um novo storyboard. E o legal dela é que ela já tem um monte de galeria pronta, tá? Então, ela tem várias galerias, tem bastante coisa feita, né, pronta já de biblioteca para você usar. Então, por exemplo, a minha história ela se passa na cidade, né? Então, posso pegar um fundo e arrastar aqui no primeiro quadro. E logo que eu arrasto, ele já me dá a edição de tudo. Então, eu quero a edição da cor da porta, eu quero que fique marrom, escuro, a parede eu quero que fique azul, né? Tem várias possibilidades aí de alteração. Então, ela também é muito simples, muito fácil de mexer. E é só ir navegando entre as guias que aparecem aqui. Então, por exemplo, o segundo ambiente já não é na rua mais, é em sala de aula. Então, dentro de sala de aula, eu posso pegar, arrastar um fundo aqui e continuar. A mesma coisa se eu quisesse fazer isso com personagens. Ele já vem com vários personagens prontos de várias épocas, né? Tem época anos 80, medieval, era clássica, mitologia, tem várias coisas aqui. Então, é só ir navegando e arrastando. Eu não vou ficar perdendo muito tempo em mostrar a ferramenta, porque vocês vão ter um link disponível, né, na parte de sugestão do plano de aula, que vai ter como se fosse uma ambientação nessas ferramentas. Então, mostra com mais calma, de forma mais tranquila, como desenvolver uma breve história em quadrinho aqui nessa ferramenta, tá? Então, por isso, eu não vou me estender aqui nela. Mas só para vocês entenderem o contexto de criação, tá? Então, a primeira opção que a gente está fornecendo para vocês está sendo esse site aqui é Storyboard.det, o nome do site. E a segunda ferramenta que vocês já viram em sala, na aula presencial anterior, que é o Scratch, tá? A diferença é que o Scratch, se vocês quiserem usar justamente o Scratch para estar usando nessa questão da criança estar recontando essa história que ela ouviu em sala de aula, o diferencial do Scratch é que aqui não necessariamente você precisa pedir para a criança montar uma história em quadrinho, que é algo estático, né? É algo que não vai se mexer.
É algo que vai ter as imagens, vai ter os balãozinhos, mas não se mexe. Diferente do Scratch, que você já pode desenvolver uma animação, tá? Então, aqui no Scratch, vocês podem consultar até os links que nós deixamos também sobre o Scratch na aula anterior e tá dando uma olhadinha de como tá usando o Scratch e tá fazendo, usando ele como ferramenta para desenvolver essas animações. Lembrando que no vídeo que eu comentei agora há pouco, que vai ter um vídeo específico para contar como usar a ferramenta do Storyboard Det e nesse vídeo que eu estou comentando, ele vai ter também uma ambientação no Scratch. Então, como montar uma animação básica no Scratch e uma história em quadrinho básica no Storyboard Det, tá? Então, voltando aqui para o nosso plano de aula, eu abri rapidamente as ferramentas para vocês e como que seria basicamente a condução dessa atividade. Então, a condução dela é algo simples, não é complexo. Então, no primeiro momento, os alunos reunidos para escutar a sua história. Lembrando que os anexos da atividade vão ser esses daqui, tá? Que só vai ser necessário uma cópia de cada história que você queira contar para eles. Lembrando que as histórias aqui, vocês vão ter uma história pegando o anexo 1 e 2 do arquivo e a segunda história pegando o anexo 3 e 4 do arquivo, tá? Mas nada impede de vocês utilizarem outras histórias aí para estar utilizando nessa atividade. No segundo momento, depois da narração, é um momento que você pode discutir um pouquinho com eles, o que eles entenderam do conto, quais eram os personagens, mas sem entrar muito nos detalhes principais, o que é elemento-chave na narração, tá? Porque a intenção é que eles te mostrem isso por meio da história desenvolvida, por meio da história em quadrinho feita, tá? E daí, o que acontece aqui? Vocês vão ter essas duas ferramentas, que nem a gente comentou, e se vocês acharem interessante, esse vídeo que vai estar na parte de sugestões aqui do plano de aula para vocês, vai estar o link aqui disponível, é interessante, se vocês acharem viável, utilizar o próprio vídeo como ambiente, como maneira de ambientá-los na ferramenta. Porque com certeza pode ser que você dê esse tipo de prática em sala de aula, mas que no primeiro momento eles não conheçam a ferramenta, tá? E mesmo a gente sabendo que a criança pegue muito rápido a ideia dessas duas ferramentas, se você quiser, antes de começar a história, você pode usar os nossos vídeos aí para brincar um pouquinho com eles na ferramenta, mostrando algumas coisinhas das aplicações, e daí, no último momento, pedir para que eles montem esse storyboard, certo? Então, aqui, o foco dessa atividade vai estar bem na questão se não me engano, essa daqui é uma das últimas habilidades da BNCC em artes, que fala da questão de tanto se explorar como também criar animações, jogos eletrônicos, nessa questão de processo de criação artística, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado das atividades propostas para essa semana. Deem uma olhada. Se tiverem alguma dúvida, mandem para nós na plataforma. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição, tá bom? Um abraço, até mais, pessoal.